comunidade melhor, né? Pois é, a Praça dos Três Poderes é feita ali do equilíbrio. A Constituição fala, né, desta convivência harmônica, mas a harmonia não significa submissão, ou seja, os poderes têm lá as suas prerrogativas, é assim. O senhor tem uma proposta que é muito discutida e interessante, não conseguiu através de uma emenda à Constituição, que é redefinir o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, existe um desvirtuamento de toda a República e isso também alcança o Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos o Poder Executivo, que através da medida provisória tomou para si as atribuições do Poder Legislativo. O próprio Poder Legislativo também, de maneira desmedida, a gente precisa assim reconhecer, ampliou a sua atuação, inclusive realizando atribuições do Poder Executivo através das emendas parlamentares. E a gente precisa encontrar um limite para isso tudo. E com muito mais razão em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal dá a última palavra em tudo aquilo que diz respeito à nossa República. E a gente precisa mudar toda essa dinâmica, inclusive da sua composição, conferindo mandatos transitórios para que a gente possa sempre oxigená-lo. Não pode, por exemplo, o presidente da República tomar para si a indicação de todos os ministros. A gente precisava, e essa é a minha proposta, ouvir a OAB, o próprio Ministério Público, a Câmara, o Senado. Como é o Tribunal de Contas da União, né, hoje? Num formato como, por exemplo, do Tribunal de Contas da União. Então, eu acho que é importante... Câmara indica, o Senado, o Executivo, né? Exatamente. É importante revisitar o Supremo Tribunal Federal sem tirar dele a força que ele precisa ter para garantir a sua atuação, mas a gente precisa tornar ele mais plural, mais transparente, e eu acho que essa é uma reclamação do conjunto da sociedade. O senhor tocou num ponto aí da medida provisória, é uma origem de um Brasil que seria parlamentarista. Eu me lembro que esse debate veio da Constituição italiana, a medida provisória, porque na época o então presidente Sarney disse que sem um instrumento assim, ficaria ingovernável. Ele se referia ao que existia antes, que era o decreto de lei, o famoso decreto de lei. E aí ele disse que sem um instrumento, então, criaram a medida provisória. E tinha uma ideia de que o Brasil seria parlamentarista, mas depois o referendo popular não aceitou o parlamentarismo e o Brasil ficou presidencialista com um monte de penduricalhos parlamentaristas, inclusive a medida provisória. Mas hoje a medida provisória está bem contida, né? Dificilmente um governo como hoje do presidente Lula aprovaria uma medida provisória que o Congresso não aceitasse. Na realidade, o próprio Supremo e o Poder Judiciário, de uma maneira geral, restringiu o uso dessas medidas provisórias, cobrando que haja sempre relevância e urgência, de maneira que não são mais usadas como anteriormente. Até porque, para além do Supremo Tribunal Federal, para além da Câmara Federal, do Poder Legislativo, hoje a população vem acompanhando com muito mais presença todo o desenrolar da política pública, em especial aquilo que diz respeito ao Poder Executivo. Hoje nós temos, e aqui é importante fazer essa crítica, nós temos hoje um Poder Legislativo muito empoderado, grande parte do orçamento executado através das emendas. 50 bilhões. 50 bilhões de reais. Então nós temos o bônus de poder estabelecer uma política pública que chega aos municípios, isso é muito importante, é importante considerar isso, mas nós não temos também o ônus da boa governança. De maneira que eu vejo hoje bastante promissor o debate que se faz, inclusive do parlamentarismo, como forma do Poder Legislativo ter o ônus, ter o bônus, mas também ter o ônus da gestão com a presença de um primeiro-ministro que possa fazer esse trabalho de elaboração em conjunto com os ministros de Estado das políticas públicas. É interessante, deputado, que o senhor mostra um equilíbrio, né? O senhor faz críticas a posicionamentos do Supremo Tribunal Federal que invade e ultrapassa barreiras, mas também do próprio Congresso. Quer dizer, o Congresso, com essas emendas impositivas, se transforma em executor. Se existisse um só motivo para a existência do Congresso, seria aprovar o orçamento, né, e fiscalizar, né, não para executar. Ninguém pode, ao mesmo tempo, executar e se fiscalizar, né? É uma armadilha. Exatamente. E veja algumas inconsistências. As emendas de bancada, por exemplo.
elas se voltam para o atendimento de projetos estruturantes dos estados. Hoje, esses valores correspondentes às emendas de bancada são divididos em projetos menores. Está certo que você atende ali um ou outro município com uma demanda local relevante, mas isso se distancia daquilo que marcou a sua criação, que é o atendimento de projetos prioritários para fazer a economia de determinada localidade crescer, como a construção de uma ponte, como um instrumento importante de transporte e logística daquela região. Então, assim, nós precisamos rediscutir esse pacto federativo também para colocar em debate aquilo que cabe ao município, ao Estado e à União. Não adianta também a União arrecadar do jeito que arrecada, entregando para Estado e município que não tem recurso para isso, as políticas que são de suas atribuições, como não adianta também a gente hoje experimentar o que a gente vem enxergando, que é essa guerra institucional que faz com que, por exemplo, a gente não avance. Nós estamos agora faltando 60 dias para o recesso legislativo e a gente ainda não conseguiu avançar na Câmara dos Deputados com temas que interessam a nossa população. Parte disso em função dessa guerra institucional e desse debate ideológico que, infelizmente, não vem deixando a política e a boa política se desenvolver. É interessante que isso que o deputado falou é muito importante, porque realmente há uma pulverização. Atende ali o calçamento de uma rua no município e o deputado pega aqueles cerca de 40 milhões de reais para cada deputado. E ele distribui, né? Um pouquinho para um pouquinho para outro e tal, cada um com seu objetivo. São 3 tipos de objetivos claros no Congresso, né? Um é ganhar voto, o outro é altruísta, que quer desenvolver regiões, e outro para roubar. Existem deputados lá que querem emendas para isso, né? E esse dinheiro é pulverizado, ou seja, não atende a uma grande obra de infraestrutura, que é o gasto bom, né? Que é uma estrutura que possa fazer o município, o Estado e a União se desenvolver. Eu, inclusive, quando fomos discutir a LDO, sugeri que a gente pudesse colocar uma trava de pelo menos 30% desses recursos para projetos estratégicos que pudessem ser orientados pelo próprio Poder Executivo. Nós temos lá no estado de Tocantins, por exemplo, a BR-010, a BR-235, rodovias importantíssimas. Que um deputado não consegue. E um deputado sozinho não consegue, dado a necessidade de um volume maior de recursos. De maneira que se a gente colocasse uma trava... Que é uma obra estruturante, que visa futuro. É uma obra de futuro, que vai a longo prazo garantir o desenvolvimento de toda uma região e fazendo, inclusive, com que haja um aumento da arrecadação de recursos do próprio Estado, através da atividade econômica que vai gerar a partir da sua construção. E a minha ideia era criar ali na LDO uma trava de 30%, para conter essa distribuição aleatória de recursos para que a gente pudesse alcançar esses projetos estruturantes. Então, assim, o Congresso hoje vem debatendo temas importantes, a gente tem uma agenda na pauta absolutamente relevante, a PEC da Segurança Pública está aí com as inovações que são propostas. Eu acho bastante importante essas inovações, porque traz a União para o papel de coordenar as forças de segurança pública. Nós temos a mudança da faixa de isenção do imposto de renda, né? Nós vamos colocar ali 140 mil brasileiros de alta renda para bancar a isenção que vai alcançar 10 milhões de brasileiros. Nós temos debates importantes que precisam acontecer, mas infelizmente hoje essa controvérsia ideológica que é própria da política tem contaminado e não tem deixado a gente avançar nesse sentido.